Olá pessoal, eu sou o professor Arnaldo, iremos iniciar a videoaula da unidade 1 da disciplina de Geografia Regional do Brasil no curso de Licenciatura em Geografia pela UAB, no Polo Santo Antônio dos Lopes, pelo Instituto Federal do Maranhão, Campus São Luís Maracanã. Então, iremos tratar dos conteúdos da unidade 1, a disciplina dividida em 4 unidades, e a unidade 1 ela trata da evolução teórico-metodológica da abordagem regional na ciência geográfica. Temos como os tópicos desta aula a evolução teórico-metodológica da abordagem regional na ciência geográfica, a geografia regional e sua importância dentro de um contexto de domínio do pensamento geográfico, a região como categoria histórica da ciência geográfica, região e método e região e ensino. Ou seja, é o tópico, a unidade introdutória que vai tratar principalmente da discussão sobre a categoria região. Então, região e suas conceituações. Então, a ideia é destacar o conceito de região dentro da evolução do pensamento geográfico, das correntes geográficas, dos paradigmas e, claro, principalmente na sua gênese, que é a geografia clássica ou tradicional. Algumas questões que nós tratamos de região são pensadas, que são cotidianamente usadas, como, por exemplo, qual continente está localizado no Brasil? Qual a sua região? Que estado, qual região do Brasil se situa seu estado? São questões de demarcação, de divisão espacial. São questões importantes e usadas bastante no dia a dia quando falamos de região. E, afinal, o que define uma região? O que caracteriza uma fração do espaço como região? Então, esse é o objeto de estudo da disciplina, principalmente para chegarmos na divisão espacial brasileira. Por quê? Porque o termo região ele apresenta diferentes sentidos, amplamente empregado, e ele delimita muitas condições e características da relação do ser com o espaço, como localização, extensão, unidade administrativa. Então, são diversos âmbitos dentro do espaço da divisão e do conhecimento geográfico que diz respeito quando se fala em região. Então, por exemplo, a diferenciação de áreas, aqui nós estamos exemplificando, essa noção de região está associada à diferenciação de área. Então, ao reconhecimento que a Terra é formada por áreas diferentes entre si. Então, aqui a gente traz exemplo, por exemplo, de uma mesorregião na Central Potiguar, no Rio Grande do Norte, estado do Nordeste, fracionado. A região Nordeste, sua divisão, e alguma divisão continental de países. Então, você percebe que o mundo todo, espacialmente, ele é regionalizado. Isso nos traz dilemas, né, sobre diferenciação de áreas, configuração de espaço, integração em área através de elementos naturais, conformação regional a partir de processo histórico, econômico, social. E o que é região? Nós temos vários conceitos, mas trazemos um aqui da Sandra Lecioni, que é uma autora importantíssima dentro dessa característica de discussão de região. Então, a palavra região está presente no conhecimento elaborado desde a antiguidade, como ela fala. Aparece com destaque nos estudos sobre as diferenças e os contrastes da superfície da Terra, que foi denominado pelos gregos de estudo corográfico. Então, desde a Grécia Antiga, eles já faziam descrição do lugar, que era esse estudo corográfico. Então, a palavra vem do latim, que significa regere, palavra composta pelo radical rege, que deu origem aos vocábulos de regência, regra, regente. Então, desde a antiguidade, no Império Romano, também já havia a região, que eram, no caso, regras gerais, que dividiam para a administração local os espaços, e até hoje a região é muito utilizada, certo? E, nesse sentido, nós trazemos uma reflexão crítica sobre a região no contexto atual, porque é possível observar que alguns locais ou regiões a modernização provocou alterações nessa uniformização dos traços do espaço, né? Então, a tendência à despersonalização tem enfrentado certa resistência, justamente na forma de subsistir, defender ou reafirmar a identidade e personalidade regional. Então, a globalização ela provocou mudanças teóricas e concretas. Não, longe de produzir essa homogeneização regional, o que aumentou foram as diferenciações regionais. Então, se discute que a região não apareceu, mas ela foi recriada em um novo contexto. Certo? Então, a região, dentro da evolução do pensamento geográfico, ela veio sofrendo modificações conceituais. Certo? A região ela está situada no quadro histórico das mudanças sucedidas no mundo. Ela acompanha as mudanças no mundo. Então, ela
essa espacialização social e física, ela tem a ver com a geografia e a evolução do pensamento geográfico, certo? Então, por exemplo, ela tem múltiplas abordagens dentro de um quadro histórico e dentro das correntes geográficas. Então você tem, por exemplo, a região e o determinismo geográfico, aparecendo aqui para todos no slide, que aporta as ideias naturalistas dos geógrafos, que o meio tinha uma influência determinante na vida do homem, como vocês já estudaram lá na disciplina de Introdução à Geografia. Então, dessa forma, eles defendiam o pressuposto de que as condições naturais, especialmente as climáticas, e dentro delas a variação da temperatura ao longo das estações do ano, determina o comportamento do homem, interferindo na sua capacidade de progredir. Então, aí eles criam o conceito de região natural, certo? E essa região natural, ela é o ponto principal do pensamento determinista. E isso eles dimensionavam as escalas territoriais a partir dessa uniformização, da combinação de elementos da natureza. A região, dentro do... Tanto que a gente tem até isso no Brasil, contextualizando a região e o determinismo geográfico com a realidade atual no Brasil. Embora superado do ponto de vista científico, atualmente ainda é possível constatar o eco do determinismo basicamente em discursos políticos. De que forma? Um exemplo pode ser extraído de discurso que identifica a seca como sendo a causa da situação de pobreza e miséria de grande parte da população do Nordeste brasileiro ou atrás da região. E, na verdade, nós sabemos que não é a seca, ou não é somente isso, o fator natural, que determina a pobreza na região, e sim a falta de políticas públicas, sociais e históricas de exclusão e de dominação e exploração da região, certo? Dentro já do possibilismo geográfico, você já vai ter o Vidal de Lablache, Paul Vidal de Lablache, como o principal nome aí, que na verdade veio trazer uma nova concepção para a região. Ele salientou a importância da vinculação entre o geral e o particular e a complexidade das entidades regiões geográficas, para tanto desenvolver a ideia de unidade terrestre. O conceito de região deriva de pressupostos de região humana e geográfica, entendida como um espaço em que as características naturais e culturais se interpenetram, como resultado de uma evolução histórica. Certo? Então ele dá ênfase nessa situação das relações humanas sobre o meio natural. Então a região foi considerada o próprio objeto de estudo da geografia. Como a gente pode ver, a região ela é para Lablache mais humanizada e uma das principais categorias do pensamento geográfico para Lablache, certo? Então ele parte da história dos homens e a história dos elementos naturais para poder criar essa ideia de unidade, de síntese, sendo síntese do homem e o meio. Então o pensamento regional vidaliano concebe essa combinação, que é já uma concepção diferente do determinismo geográfico, certo? A região depende dos homens para que ela exista, certo? Então, nas suas obras, com a renovação da vida regional, Vidal diz, quando se trata de região, não é necessário procurar os limites. É necessário conceber a região como uma espécie de auréola que se estende sem limites bem determinados que circunda e que avança. A região ensino para Lablache. Vidal propõe que os alunos vejam a geografia como uma coisa viva. Então ele propõe que os alunos olhem com seus próprios olhos e compreendam as diferenças, que escapam à observação superficial. Então eles querem que os alunos tenham um olhar atento, tirem suas impressões. E uma das dificuldades apontadas por esse geógrafo é a incerteza sobre as divisões que melhor convém para a descrição das regiões. A incerteza implica a própria concepção que se tem da geografia. Então, essa visão, essa ponderação aí feita na região ensino por Lablache é importantíssima. São questionamentos importantes, certo? Que ele faz, que ele nos traz. A região e o Estado. Mesmo o Estado tem, na concepção vidaliana, um componente regional, ligado às condições naturais. Segundo Mercier, tanto Hudson quanto Vidal sustentam que a diferenciação regional e a solidariedade interregional subjacente à criação do Estado resulta de uma dinâmica geográfica, determinada ao mesmo tempo pela capacidade técnica das sociedades humanas,
as condições naturais nas quais elas evoluem e a intensidade das trocas entre uma sociedade e suas vizinhas. O papel das trocas, né? As trocas, elas ocupam um lugar significativo na análise de Vidal, uma vez que estão diretamente ligadas à geração de uma rede de circulação, que ao mesmo tempo é fruto e causa da intensificação dessas mesmas trocas, o que transformam o espaço e as formas de ocupação dele. Então, as trocas geraria a solidariedade regional. Isso deslocaria o foco da análise regional do princípio da homogeneidade para a da solidariedade regional. Então, isso já é uma nova percepção de Vidal. As monografias regionais, né? Para Lablache, uma monografia regional, ou seja, um trabalho científico em geografia, deveria estar atento para os elementos que compõem a região. Isso, para ele, é primordial. Os elementos do meio físico e as formas de habitação, além dos elementos solidários que pudessem aparecer estranhos à região estudada. O movimento regionalista de Vidal subscreve a ideia de livrar a França da opressão, da centralização. Então, ele lamenta a ineficácia da organização territorial em vigor na França e concorda que seria necessário dotar a França de uma circunscrição administrativa melhor adaptada às unidades locais. Então, reparem que o conhecimento geográfico ele tem um interesse também político dentro do país em que o geógrafo estava. Dentro do método regional, ele vai tratar da dialética das escalas. Então, essa dialética ela se realiza quando analisa a situação dos lugares ou dos pequenos conjuntos territoriais, pontos ou áreas, mais extensos ou menos extensos. Outra vertente é a dialética das escalas, que prossegue no modo inverso, indo das grandes áreas naturais das nações em regiões locais. É importante entender o regionalismo no Brasil, né? Por quê? Porque essa concepção de Lablache sobre a região, ela acaba influenciando em vários outros países, inclusive no Brasil. Então, a divisão regional do Brasil tomou como referência a escala macro, ou seja, de divisão do todo, que foi subdividida em unidades menores, que irão desde as grandes regiões, unidades maiores, passando pelas regiões e sub-regiões, unidades intermediárias, até as zonas fisiográficas, unidades menores. Tendo como base o conceito de região natural introduzido no Brasil via influência francesa, por Delgado de Carvalho, como veremos lá na frente, na unidade 4. Então, o território brasileiro foi dividido em 5 grandes regiões naturais. Essa divisão regional foi a única oficialmente adotada pelo governo brasileiro, para ser usada em diferentes setores da gestão pública. Então, as zonas fisiográficas serviram de matriz para a sistematização e divulgação dos resultados dos censos. Então, essa tal regionalização perdurou aí, né, até 1968, quando foi substituída pela nova divisão regional. Então, nós temos aí um mapa mostrando um pouco aí dessa divisão regional brasileira. É necessário compreender e explicar a geografia regional do Brasil. É indispensável para entender a geografia regional do Brasil, explicar e entender a categoria região, a partir de suas bases históricas e metodológicas. Então é importante que vocês leiam os fascículos, leiam os materiais na íntegra, para que vocês tenham subsídios para entender melhor essa categoria região, para poder entender como é que o Brasil está dividido, e os processos de divisão e o que ocorre hoje, para evitarmos análises e interpretações equivocadas. E aí, para finalizar a unidade 1, eu deixo aqui a música ou poesia Aquarela Brasileira, de Martim da Vila, para vocês refletirem um pouco sobre a diversidade do Brasil e suas regiões, certo? Também sempre dou dicas aqui para você continuar a sua viagem, com artigo, vídeo, filme, música, para que vocês possam enriquecer a disciplina e os conhecimentos de vocês.